Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, e trabalho com as turmas 703 e 704 aqui na Escola Estadual Ordem e Progresso. A partir desse momento, a gente vai começar a discutir os assuntos que aparecem no PET de número 2. O PET de número 1, ele tinha conteúdos que eram revisionais, eram conteúdos de revisão referentes ao sexto ano. A partir do PET 2, inicia-se de fato o conteúdo que envolve aí o sétimo ano de Geografia. Então, por essa razão, é que no PET 1 não foram gravadas aí as nossas aulas discutindo os conteúdos. A partir do PET 2 em diante, todas as semanas nós teremos aí a discussão desse assunto do PET. E dentro das nossas aulas, a proposta é que a gente consiga aprofundar os assuntos que aparecem aí no PET. Quem já fez lá o download do PET 2 vai observar que o conteúdo ele aparece de forma muito resumida, de forma muito curtinha no nosso material. Então a proposta com a gravação das aulas é exatamente explicar um pouco melhor esses conteúdos que aparecem aí no PET. O PET 2 ele inicia com um assunto relativo aí ao território brasileiro. Então é exatamente esse o assunto que a gente vai começar a dar sequência aí a partir de agora, e toda semana teremos aí conteúdos que vão auxiliar nas questões relativas ao PET. Então no PET 1 nós tivemos lá várias atividades, vários exercícios. Como eu disse aí inicialmente, tratava-se de conteúdo de revisão do sexto ano. Como nós estamos de fato iniciando o conteúdo relativo ao sétimo, a gente vai aprofundar essas aulas, vamos ter oportunidades aí também de fazer correção, de comentar as questões que aparecem no PET 2. Então isso também vai ser importante aí para o andamento do nosso conteúdo. Então, dito isso, a gente inicia a partir de agora a discussão relativa ao território brasileiro. E a primeira tela que aparece aí para a gente já dá uma certa dimensão de como que é complexo a gente fazer uma discussão relativa ao território brasileiro. Por quê? Nós temos aí na tela vários mapas, e esses mapas mostram que ao longo do tempo nós tivemos mudanças, alterações na configuração do território brasileiro. Então isso é importante, e é essa a necessidade que nós temos de fazer o estudo do território brasileiro para conhecermos aí essas mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Então aqui, observando pelo cursor do mouse, no século 21, ou seja, na atualidade, a atual configuração do território brasileiro ela se apresenta dessa forma. Então esse mapa aí um pouco maior na nossa tela, mas nem sempre foi dessa forma. Então nós temos aqui diversos períodos ao longo aí da história em que nós vamos ter mudanças nessa configuração. Primeiramente, essa de 1534, nesse período, era a época da colonização portuguesa, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil. Então a gente for falar disso na sequência aqui dos slides. Foi feita uma divisão entre Portugal e Espanha no continente americano, que é o Tratado de Tordesilhas. Falo dele aí um pouco mais à frente. Mas esse tratado, ao fazer a divisão aí das terras do continente americano, permitiu que boa parte do Brasil aí ficasse de posse dos portugueses. Então foi essa primeira configuração em 1534. Nós criamos aqui o sistema de capitanias hereditárias para facilitar a administração do território. Lembrando que se a gente for observar o território brasileiro com o território português, o território brasileiro ele é muito maior do que o território português. Então Portugal teria dificuldade para administrar as terras aqui no Brasil. Então por isso ele fez essa divisão em capitanias hereditárias. E ao longo aí da história, as configurações que fomos tendo ao longo do nosso território. Então a gente teve várias mudanças ao longo do tempo.
Então a gente vai discutir mudanças aqui na região centro-oeste, na região norte também. A gente consegue observar aqui, ó, nos primeiros mapas do território brasileiro, eu não encontro, por exemplo, aqui no norte, ó, a presença do estado do Acre. Então o estado do Acre ele vai ser incorporado aí ao Brasil ao longo do tempo, em uma discussão, pode-se dizer dessa forma, entre Brasil aí e Bolívia, que acabou resultando na posse do Acre pelo Brasil. Então a gente vai estudar isso aí também nas sequências da nossa aula. Então essa primeira tela com esses mapas é só para mostrar que o território brasileiro ele sofre alterações. Então, desde a chegada dos portugueses até 1500, nós já passamos aí por várias mudanças e não podemos garantir que não vai ocorrer mais mudanças. Pode ser que no futuro a gente tenha alterações aí nesse território. Então, a gente tem que estar sempre atualizando e observando aí mudanças que podem ocorrer aí ao longo do tempo. Então, mostrado aí essa tela, passo para o próximo slide. E nesse slide, coloquei aqui algumas situações que é a seguinte, falando que nós podemos considerar que um país ele é formado por 3 elementos principais. Então, eu tenho que ter esses 3 elementos para, de fato, constituir aí a existência de um país. Quais elementos são esses? Primeiro que eu coloquei ali, coloquei em negrito, que aí facilita a nossa identificação. Primeiro elemento, trata-se do povo, da população. Como que eu vou constituir um país sem a presença das pessoas, sem o povo, sem a população? Então isso é um item essencial, um elemento essencial. Então, seu povo ou a população, isto é, os cidadãos com seus costumes e suas culturas. Então tenho que ter a presença do povo ou da população para constituir um país. Além disso, preciso também da presença do governo. Então o governo ele é responsável por criar as instituições e criar também as leis, a legislação, e essa legislação deverá ser seguida pelo povo, pela população. Então esse é o segundo elemento importante para a constituição então de um país. Então tem que ter o povo, a população, tem que ter a presença de um governo e tem que ter um espaço físico, que é exatamente o território em si. Então tem que ter o território, que é o espaço que delimita o exercício da autoridade por parte do governo. Então tem que ter esses 3 elementos para aí sim eu poder classificar uma determinada localidade como sendo um país. Tenho que ter o território, o espaço físico, tenho que ter a presença das pessoas, o povo, a população, e tenho que ter a presença também do governo, que cria as instituições, criam as leis e fazem cumprir essas leis. Quando essas leis não são cumpridas, deve haver algum tipo de punição. Então cabe ao governo também regular isso. Então esses 3 elementos eles são essenciais para a existência então de um país. Guardem isso aí que é importante. Tenho que ter o território, tenho que ter o governo e tenho que ter o povo ou a população. Na sequência, próximo slide, já começa aqui de fato a começar a esclarecer um pouco a respeito do território brasileiro, da localização do território brasileiro no mundo em si. Primeiro tópico que eu coloquei, ao caracterizar um país, podemos usar certos elementos. Então, na hora lá de fazer essa caracterização, posso observar a localização, a área, número de habitantes, países vizinhos, os países que fazem fronteira. Então todos esses aspectos podem ser observados para fazer a caracterização aí de um país qualquer que seja ele, Brasil ou outros aí. No mapa que aparece aí no nosso slide, tenho aqui a presença do Brasil em verde, então eu consigo observar a localização. Então o Brasil está localizado aonde? O Brasil está localizado no continente americano. Posso falar dessa forma e, se eu quiser, eu posso aí ser ainda mais específico na hora de fazer essa localização. A gente vai ver isso aqui na sequência aí, dos slides. Quando eu falo da caracterização pela área, então o Brasil ele tem mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. Então é um país de grande área. Quando eu penso em uma caracterização
levando em conta o número de habitantes. Então o Brasil ele hoje tem mais de 200 milhões de habitantes. Então ele é um país que a gente fala que ele é populoso. A gente vai ver isso aí à frente. Tem uma população absoluta muito numerosa, mais de 200 milhões de habitantes. A China tem mais de 1 bilhão, a Índia também tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então a gente vai falar disso mais à frente aí nas nossas aulas. Por enquanto não precisa aí se preocupar com esses termos. A gente vai aprofundá-los, esclarecer melhor quando chegar o momento correto aí para isso, com o andamento das nossas aulas. Então, reunindo tudo isso, é possível identificar e dimensionar tal país no globo. Quando eu olho essas características ou esses elementos que eu falei aqui, localização, área, número de habitantes, então isso vai me ajudar a localizar um país qualquer que seja ele, dentro aí do mapa, dentro do globo. Então, essa representação que nós temos aqui, ó, você sabe que ela é um planisfério ou um mapa mundi. Eu posso ter também o globo terrestre, um formato lá semelhante a uma esfera. Então, sempre que falar da localização aí de um país, eu posso pensar nesses elementos para facilitar essa localização aí no mapa mundi, no planisfério ou lá no globo terrestre. Caminhando aí, sequência dos nossos slides, coloquei o seguinte tópico. O Brasil ele está localizado totalmente no hemisfério ocidental. E a maior parte do seu território, 93%, situa-se no hemisfério sul. E aí, para que a gente não tenha dúvidas na hora de fazer essa localização do território brasileiro, a gente vai relembrar aqui um pouquinho a seguinte situação. Quando eu falo que o Brasil ele está localizado totalmente no hemisfério ocidental, tem que saber o que é hemisfério ocidental. Vamos relembrar aqui. Voltei aqui na tela anterior só para fazer um esclarecimento, um lembrete, uma revisãozinha aí para a gente em relação à questão dos continentes. Como que isso funciona? Observem aqui onde está o meu cursor do mouse. Ó. Eu tenho a linha do Equador. Então a linha do Equador ela é importante para mim. Várias razões, a gente vai falar bastante dela aí ao longo do 7º ano. Vocês também ouviram muito falar sobre ela lá no 6º. Então a linha do Equador, ela é importante aqui para mim, ó, porque ela faz a divisão de 2 hemisférios. Acima da linha do Equador, eu tenho o hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, eu tenho aqui o hemisfério sul. Então, quando falar de hemisfério norte ou hemisfério sul, a referência que eu tenho que ter, qual vai ser? A linha do Equador. Então, a linha do Equador aqui faz a divisão para mim entre hemisfério norte e hemisfério sul. Além da linha do Equador, eu tenho aqui também, ó, onde é que está o ponto de 0 grau, ó, passando o cursor do mouse aqui em cima dele, ó, eu tenho o meridiano de Greenwich. Vocês devem ter ouvido falar bastante sobre ele também. Então, o meridiano de Greenwich é o ponto aqui de 0 grau. Ele também serve para fazer a divisão aí dos hemisférios. Então, tudo que eu tenho aqui, ó, do lado direito do meridiano de Greenwich, eu estou no hemisfério leste. Tudo que tem do lado esquerdo do meridiano de Greenwich, eu estou aqui então no hemisfério oeste. Então é dessa forma que eu faço a divisão aí dos hemisférios. Hemisfério norte, sul, leste e oeste. Voltando aqui para a tela, eu coloquei que o Brasil ele está localizado no hemisfério ocidental. Mas eu não acabei de falar que o hemisfério é norte, sul, leste e oeste. Como que eu coloco o hemisfério ocidental aqui? Vamos explicar. Observe a seguinte situação. Esses hemisférios, norte, sul, leste e oeste, eles também possuem sinônimos. Então a gente pode encontrar esses sinônimos ali. Então quando eu coloco o hemisfério ocidental, nada mais é do que um sinônimo para um desses 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. No caso do hemisfério leste, eu também posso chamar esse hemisfério de hemisfério oriental. Se o hemisfério leste é o oriental, o hemisfério oeste é o hemisfério ocidental. Então, quando aparece lá no slide seguinte que o Brasil está localizado no hemisfério ocidental, significa que o Brasil está localizado no hemisfério oeste. Então, tem que ter essa informação e conhecer esses sinônimos aí. O hemisfério leste, além de oriental, ele também pode ser chamado de nascente. Por
que ele seria o hemisfério nascente? Porque no movimento aparente do Sol, nessa situação desse movimento aparente, o Sol ele nasce a leste e se põe a oeste. Então, o hemisfério oriental ele também pode ser chamado de hemisfério nascente. Então, hemisfério leste, hemisfério oriental ou hemisfério nascente. E o hemisfério oeste, ele também pode ser chamado de ocidental ou então de hemisfério poente, porque o Sol se põe a oeste, por isso ele é um hemisfério poente. Então, quando encontrarem lá qualquer situação que cite que o Brasil está localizado no hemisfério ocidental, significa que o Brasil está localizado no hemisfério oeste ou no hemisfério poente. Então, é essa informação que aparece aqui nesse slide. Então, esse tópico está falando isso. Agora a gente já entendeu que o Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental. E a maior parte do seu território, 93%, está no hemisfério sul. Vamos confirmar isso aqui? Olha só, nós falamos que a linha do Equador, não é ela que divide o hemisfério norte e sul? Olha ela passando aqui, ó, o Brasil em verde. Conseguem perceber que ele está passando dentro do território brasileiro? Então, quando ela passa aqui no território brasileiro, ela está fazendo a divisão. Parte do território brasileiro está no hemisfério sul, parte do território brasileiro no hemisfério norte. A gente colocou ali no slide seguinte que 93% está no hemisfério sul. Então a confirmação está aqui, ó, a linha do Equador. Abaixo do Equador, ó, essa parte toda aqui do território brasileiro, 93%. O 7% restante aqui está acima da linha do Equador, então no hemisfério norte. Então, dentro do território brasileiro, falando aí da localização do Brasil, então agora a gente já sabe que o Brasil ele está no hemisfério ocidental ou no hemisfério oeste, e o Brasil ele também tem terras no hemisfério norte. Então aqui a linha do Equador mostra isso pra gente. Então tem um pedacinho do território brasileiro no hemisfério norte e boa parte dele no hemisfério sul. Então, quando perguntarem para vocês sobre a localização do território brasileiro, vocês podem falar com total certeza que o Brasil ele fica no hemisfério oeste, mas o Brasil possui terras também no hemisfério norte e também no hemisfério sul. Então, com isso, a gente consegue fazer a localização aí do território brasileiro. Então, agora a gente já tem essas informações. Então, esse primeiro tópico fica claro aí para a gente. O Brasil localizado totalmente no hemisfério ocidental, então 100% do nosso território está no hemisfério oeste ou hemisfério poente, e a maior parte aí do território brasileiro encontra-se no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, e só um pedacinho ali, 7%, acima do Equador, no hemisfério norte. Então o Brasil possui terras em 3 hemisférios diferentes. O Brasil só não possui terras no hemisfério leste, ou no hemisfério oriental, ou hemisfério nascente. Então, nos outros 3 hemisférios, nós temos terras brasileiras aí. Aqui, ó, a imagem que foi colocada aí no slide, eu tenho uma placa mostrando o seguinte para a gente: o Trópico de Capricórnio. Voltando de novo aqui no nosso mapa, que ele é importante para a gente entender, para a gente observar as explicações. Então, aqui, ó, a linha do Equador nós vimos, ó, ela está passando no território brasileiro, tá? Outra linha que também passa são linhas imaginárias, tá? Lá no 6º ano, vocês viram a latitude e a longitude. Então vocês estudaram para diferenciar a latitude da longitude, os paralelos, estudaram os meridianos. Então a linha do Equador, trópico aqui de Capricórnio ou trópico de Câncer aqui, eles são para a gente os paralelos. E eu tenho também os meridianos, que são as linhas na vertical. Então, o Trópico de Capricórnio aqui, ele também passa no território brasileiro. Observem aqui, seguindo o Trópico de Capricórnio, aqui pelo cursor do mouse, se eu sigo aqui o Trópico de Capricórnio, o que está acontecendo com ele? Ele está passando dentro do território brasileiro, não está? Então, é isso que está falando para a gente aqui, ó, nesse segundo tópico, que além da linha do Equador, a gente acabou de ver, ela corta lá o Brasil, dividindo um pedacinho no norte e a maior parte no sul. O Trópico de Capricórnio também passa pelo território brasileiro. E aí, para fazer essa marcação ali do local em que essa linha imaginária passa aí no Brasil, foi colocada essa placa, ó,
a explicação. Aqui passa o Trópico de Capricórnio. Então essa placa ela foi colocada aonde? No município aí de Sorocaba, no estado de São Paulo. Então a linha imaginária aí do Trópico de Capricórnio, ela corta o território brasileiro e passa por dentro do estado de São Paulo. Então ela passa no município de Sorocaba. Então tem a placa aqui para ajudar exatamente nesse processo de localização. Saber o ponto em que essa linha imaginária passa aí cortando o território brasileiro. Então podemos avançar um pouco mais, passar para o nosso próximo slide. Esse slide continua falando ainda sobre a questão da localização do território brasileiro. Então o Brasil, no sentido norte-sul, lembra? Rosa dos Ventos, que vocês viram bastante aí ano passado, lá no conteúdo dos PETs, apesar do tempo em que as aulas presenciais ficaram aí não ter sido muito grande, mas provavelmente no iniciozinho aí do 6º ano, o professor falou para vocês sobre a Rosa dos Ventos. Olha aqui no nosso mapa. Então ela ajuda a gente a fazer a identificação dos pontos cardeais. Lembra? Pontos cardeais são os pontos principais: norte, sul, leste e oeste. Então a Rosa dos Ventos ela é importante para a gente aí nessa localização. Então quando eu olho no sentido norte-sul, o Brasil apresenta uma extensão territorial de 4.378,4 quilômetros. Então essa extensão aqui, ó, pegando de norte até o sul do Brasil. Quando eu faço isso, pegando de leste para oeste, essa extensão é de 4.326,6 quilômetros. Então uma diferença bem pequena aqui, ó, de 51,8 quilômetros, ou seja, o território ele é um pouquinho mais alongado, um pouco mais extenso no sentido norte-sul. Então, pegando o sentido norte-sul, eu tenho aqui uma extensão maior do que no sentido leste e oeste. Então, é outra informação importante aí para a gente. E mais importante do que isso, é conhecer também aqui os pontos extremos do Brasil. Então, esse mapa que está colocado aí no nosso slide, ele é importantíssimo. Vocês já devem ter ouvido aí em algum momento da vida, escutado alguém falar sobre esses pontos extremos, falando lá do Oiapoque ao Chuí. Talvez alguém já tenha escutado isso aí. Então, quando se fala isso lá do Oiapoque ao Chuí, está fazendo referência exatamente a esses pontos extremos aí do território brasileiro. Só que na verdade, não deveria ser o Oiapoque a referência ali para fazer essa delimitação dos pontos extremos aí do território brasileiro. Então, quando eu falo de ponto extremo, eu estou pegando o ponto mais ao norte do Brasil, o ponto mais ao sul, o ponto mais a leste e o ponto mais a oeste aí do território brasileiro. Então, quando eu falo isso, então não é correto. Então, quando vocês escutarem alguém falar do Oiapoque ao Chuí, vocês podem fazer lá a correção da pessoa. Ó, não é do Oiapoque ao Chuí mais não, tá? O Chuí até que está certo, mas o Oiapoque não. Então, o ponto mais extremo do território brasileiro é onde? É a nascente do rio Ailã. Não sei se dá para poder perceber, está escrito aqui onde eu estou com o cursor do mouse, ó. Nascente do rio Ailã. Então, a nascente do rio Ailã é o ponto mais ao norte do território brasileiro. Então, a nascente do rio Ailã, ela fica onde? No Monte Caburaí, no estado de Roraima ou Roraima. Então, é a localização. Então, vocês podem encontrar em algum, dependendo do material que vocês estiverem aí consultando, o PET ou o livro didático, vai estar lá, nascente do rio Ailã ou Monte Caburaí. Por que vai estar dessa forma? Porque a nascente do rio Ailã fica no Monte Caburaí. Então vocês podem encontrar às vezes aí falando que é a nascente do rio Ailã ou que é o Monte Caburaí, o ponto mais extremo aí do Brasil ao norte. De qualquer maneira, a partir de hoje, a gente não vai mais falar do Oiapoque ao Chuí. Não é o Oiapoque o nosso ponto mais extremo. O Chuí sim. Então o ponto mais extremo ao sul do Brasil é o Arroio Chuí, localizado aí no Rio Grande do Sul. Então agora, o correto seria do rio Ailã ao Chuí. Aí sim eu faço referência correta dos pontos extremos aí no norte e no sul. E quando eu observo os pontos extremos aí do Brasil, no sentido leste-oeste,
vou encontrar o quê? A ponta dos Seixas. Tá aqui onde é que está com o cursor do mouse, é pequenininho, ó. Ponta dos Seixas. Então a ponta dos Seixas é o ponto extremo do Brasil a leste, no estado da Paraíba. Então a ponta dos Seixas, o ponto mais extremo a leste do território brasileiro, e a oeste aqui, ó, eu tenho a nascente do rio Moá. Então a nascente do rio Moá no estado do Acre é o ponto mais extremo do Brasil a oeste. Conhecer esses pontos extremos ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste é importante para a gente, vai ajudar na resolução aí de exercícios. Então anotem aí, guardem esses pontos extremos aí ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste aí do território brasileiro. Então agora a gente já tem um cenário aí muito bem desenhado em relação à localização do Brasil. Então quando perguntarem para vocês de localização do Brasil, vocês já sabem os hemisférios em que o Brasil faz parte. Então vocês vão falar que o Brasil ele está no hemisfério oeste ou ocidental, porém possui parte das suas terras, do seu território, no hemisfério norte e a maior parte no hemisfério sul. Só no hemisfério leste que o Brasil não possui terras. Então o Brasil ele está localizado no continente americano. Se você quiser ser mais específico, pode citar América do Sul. Então você pode falar que quase a metade de toda a América do Sul é território brasileiro. Então tudo isso você pode falar para fazer a localização aí do território brasileiro. Tá? Agora a gente já está sabendo aí várias coisas importantes sobre a nossa localização aí no globo, no mapa mundi, no planisfério aí, a gente consegue fazer essa localização. Pontos extremos aqui então explicados. Avanço aí para a próxima tela. E aqui uma curiosidade bacana para a gente. O que está sendo mostrado aqui? Nós vimos que o Brasil então está dividido entre hemisfério norte e sul. 7% lá no norte e o restante 93% no sul. E aí são linhas imaginárias, tanto a linha do Equador quanto o Trópico de Capricórnio, que nós vimos que ele passa no estado de São Paulo. E aqui, para fazer no Trópico de Capricórnio, tinha a placa. Mostrei para vocês a placa lá no estado de São Paulo. E aqui, no caso de saber exatamente o local em que passa a linha do Equador, o que foi feito? Foi construído um estádio de futebol, o estádio Milton Correia. Ele é chamado de Zerão. Então o Zerão, ele marca exatamente onde passa a linha do Equador. Ela passa aqui, no meio de campo. Então a linha que está dividindo o campo aqui, o meio de campo, representa exatamente a linha do Equador. E por que o apelido do estádio Milton Correia é Zerão? Porque a linha do Equador corresponde ao ponto de 0 grau de latitude. Então por isso o apelido aí do estádio de Zerão. Então isso acontece lá no estado do Amapá. Então tem o estádio Milton Correia ou Zerão, a linha do meio de campo é exatamente a divisão para mim aqui da linha do Equador. Então quando tem um jogo de futebol, por exemplo, aqui no estádio Zerão, o que está acontecendo? Eu tenho, por exemplo, um time que no primeiro tempo ele pode atacar para o hemisfério norte e defender para o hemisfério sul. Quando chega no segundo tempo ele inverte. Nossa, meu time hoje ele começou jogando lá no hemisfério sul e fez gol lá no hemisfério norte. Então isso acontece aqui no estádio Zerão, o estádio Milton Correia lá no Amapá. Então esse estádio foi construído propositalmente nessa localidade para fazer a marcação ali do local em que passa a linha imaginária, a linha do Equador. Então uma curiosidade aí pra gente. Então agora vocês já estão bem informados sobre isso também. Olha que bacana. Na sequência, a gente falou bastante coisas até agora sobre a questão da localização do território brasileiro, mas ainda tem muito a ser dito. E aí, entre as coisas que nós precisamos de falar, tem exatamente o Tratado de Tordesilhas, que eu mostrei lá na primeira tela, que nós tínhamos vários mapas do território brasileiro, mostrando que eles foram mudando, foram sendo modificados ao longo do tempo. E aí, uma dessas modificações se deu exatamente pelo Tratado de Tordesilhas. Então coloquei aqui o ano dele, 1494. Então antes de fato falar do Tratado de Tordesilhas, coloquei aqui a seguinte informação, que o Brasil ele tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados,
Então tem um número exato lá no PET, se você pegar o iniciozinho aí do PET 2, está explicando. Tem que decorar? Não, só falar que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, está ótimo, está excelente, se você lembrar que o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados aí de extensão. Isso é ótimo. Coloquei que corresponde a 47% de toda a América do Sul. Então falei ali na tela anterior que quase a metade de toda a América do Sul é território brasileiro. 47% aqui da América do Sul é território brasileiro. Mas para conseguir aí chegar nessa dimensão de 47%, a gente teve várias alterações. E aí, parte dessas alterações, elas surgem em função do Tratado de Tordesilhas. Então, para obter essa dimensão de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, foram necessários processos que envolveram a ocupação de terras. Falei de um deles para vocês lá na primeira tela, nos mapas que apareceram. O Acre, por exemplo, não fazia parte do Brasil. Ele foi incorporado depois em uma negociação lá com a Bolívia. Então foram longos processos de ocupação de terra, desenvolvimento de diferentes atividades econômicas. Então a gente vai falar aqui das atividades econômicas do Brasil, a produção lá de cana-de-açúcar. Vamos falar também do primeiro produto, entre aspas, aí, explorado pelos portugueses aqui, que é mais conhecido como pau-brasil. Vamos falar também a respeito da questão da mineração aqui no Brasil, que auxiliou dessa expansão, dessa dimensão territorial do país. Então a gente vai observar tudo isso. E essas situações, para que o Brasil chegasse a essa dimensão de mais de 8 milhões de quilômetros e 47% de toda a América do Sul, começou até antes da chegada dos portugueses, antes de 1500. Coloquei a data aqui, 1494, já havia sido lá delimitados os termos do Tratado de Tordesilhas. E o que é esse tratado, afinal de contas? Então, em 1492, Portugal e Espanha fizeram uma divisão do continente americano. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele é um meridiano, então um meridiano que marca a divisão entre partes de terras do continente americano que pertenceriam a Portugal e partes aí do continente americano que ficariam de posse da Espanha. Então é isso que é o Tratado de Tordesilhas. Então é uma divisão do continente americano entre Portugal e Espanha. Então antes mesmo dos portugueses aqui chegarem, já tinha sido feita essa divisão. Na sequência das nossas aulas, nós vamos ver que vários outros tratados e acordos foram firmados, e essa divisão inicial do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, Portugal vai avançar além aí do que seria o limite. Então isso vai ajudar também na constituição do nosso território para obter essa extensão de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e mais de 47% da América do Sul. Então parte disso tem a ver com Portugal ter em algum momento ultrapassado a divisão ali feita com a Espanha no Tratado de Tordesilhas. Isso vai dar origem a vários outros tratados e acordos aí que a gente também vai falar ao longo aí das próximas aulas. Fechando praticamente aí a nossa aula de hoje, falamos bastante coisa sobre a questão do território brasileiro, da localização dele aí. Então só para fechar esse assunto do Tratado de Tordesilhas, então o ano dele, 1494, mostrando aqui, nesse mapa, a linha em vermelho, passei aqui o slide voltando, a linha em vermelho, ela está me mostrando exatamente a divisão. O Tratado de Tordesilhas, essa linha em vermelho. Tudo que estaria aqui então do lado leste seriam ou pertenceriam a Portugal, o que está do lado oeste ali seria posse dos espanhóis. E ao longo do tempo, pouco a pouco, os portugueses eles foram ultrapassando aqui os limites, foram avançando cada vez mais em direção ao oeste, até que acabou o Tratado de Tordesilhas perdendo sentido e outras delimitações, outras divisões tiveram que ser feitas aí. Então Portugal inicialmente ficou com essa parte em verde aqui, e que já era muita coisa. Falei que no início, em termos de território, o Brasil ele é muito maior do que Portugal. Então para Portugal dar conta de administrar essa área em verde aqui, ele fez a divisão das
capitanias hereditárias. Então, cada capitania hereditária, só para ficar um pouco mais fácil a gente entender, seria mais ou menos equivalente ao que fosse um estado. Então, o Brasil hoje ele não é dividido em vários estados. Então, uma capitania hereditária seria mais ou menos, aí, entre aspas, como se fosse um estado lá nesse período. Então, era para facilitar a administração do Brasil aí pelos portugueses. Então, por isso que eles fizeram essa divisão em capitanias hereditárias. E, fechando agora sim a nossa discussão aí dessa aula, desse primeiro momento nosso aí de discussão relativa aos conteúdos do PET 2, coloquei que a primeira atividade econômica, aí quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, lembrando para vocês o seguinte, quando os portugueses aqui chegam, eu já tinha a população nativa, eu já tinha a população de indígenas que aqui vivia no Brasil. Por isso, eu não gosto de utilizar, de repente, o termo descoberta do Brasil. Por que não? Porque como que eu vou descobrir algo que já existe? Então eles não existiam para os portugueses, eles não conheciam o Brasil ainda, mas já existia a população nativa, a população de indígenas que aqui vivia. Então não tem como eu descobrir algo que já existe. Então, o mais correto aí no caso seria falar da chegada dos portugueses. Então eles chegam ao Brasil em 1500, e quando eles aqui chegam, eles vão procurar produtos, coisas que eles podem explorar, riquezas minerais, o que eles poderiam tirar de proveito dessas terras aí, das terras brasileiras. Então a primeira coisa que eles encontraram de valor comercial, digamos assim, foi a exploração da madeira. Então os indígenas que aqui viviam chamavam essa madeira de Ibirapitanga. Então a Ibirapitanga era o nome dado pelos indígenas que aqui viviam e os portugueses passaram a chamar de pau-brasil. E o pau-brasil é um nome que acabou ficando aí popular. Então, quando a gente pega lá um livro didático, por exemplo, eles vão falar lá que os portugueses exploraram aqui no Brasil o pau-brasil. O pau-brasil, ou então Ibirapitanga, que era o nome dado lá pelos indígenas. Então, o pau-brasil, ele era usado para quê? A madeira para a fabricação então, de móveis, então era uma das formas de utilização. Poderia utilizar também para corantes, para tingir tecidos e outros materiais que era possível a utilização aí do pau-brasil com matéria-prima para diversos tipos de produto. Aqui uma imagem do que seria o pau-brasil, ou Ibirapitanga, ou pau-brasil. Então uma imagem de 2008 aí, de áreas de pau-brasil que eu tenho ao longo aí do nosso território. Os portugueses, porém, além do pau-brasil, eles precisavam desenvolver outras atividades econômicas para que, de certa forma, fosse lucrativo trazer pessoas de Portugal para o Brasil. E aí, após o pau-brasil, o segundo produto economicamente importante que os portugueses exploraram aqui foi exatamente a cana-de-açúcar para a produção do açúcar, muito valorizado pelos portugueses. E é nessa época da produção do açúcar que começam a chegar ao Brasil os escravos africanos. Então esses escravos que aqui chegam para trabalhar na produção do açúcar, lá nos engenhos, eles são importantes para a questão da economia brasileira em si. Então preciso dos escravos para a produção do açúcar, então eles têm essa importância na questão econômica, mas eles também têm uma importância muito grande em relação à questão cultural brasileira. Então quando eles chegam aqui, eles trazem hábitos, costumes que eles utilizavam lá na África. Isso vai influenciar no processo cultural aí do Brasil. Então isso é uma discussão que a gente pode fazer nas próximas aulas. Com isso, a gente encerra a nossa primeira semana aí com conteúdos do PET 2. Vocês perceberam que as nossas conversas aqui, elas avançam muito mais do que o conteúdo que aparece para a gente lá no PET 2, e é exatamente esse o objetivo, que a gente de fato consiga aprofundar e entender todos os temas que aparecem para a gente lá no PET 2. Então é isso que a gente vai fazer todas as semanas. A gente vai ter aí uma aula falando sobre isso, aulas também para comentar as questões do PET, para tirar dúvidas. Então muita coisa aí para as próximas semanas. Então a gente fecha aqui a nossa primeira aula. Agradeço aí vocês, um grande abraço. Na próxima semana, mais conteúdos aí de geografia. Grande abraço para todos.